Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Deus é solidário com seus fiéis. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, decidiu prender também Pedro. Eram os dois da festa dos pães, sem fermento. Depois de o prender, colocou-o na prisão e o confiou à guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentar Pedro ao povo logo depois da festa da Páscoa. Pedro era vigiado na prisão, mas a oração fervosa da igreja subia continuamente até Deus, intercedendo em favor dele. Herodes estava para apresentar Pedro nessa mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor, e a cela ficou toda iluminada. O anjo tocou no ombro de Pedro, o acordou e lhe disse: Levante-se depressa. As correntes caíram das mãos de Pedro, e o anjo continuou: Aperte o cinto e calce as sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: Põe a capa e venha comigo. Pedro acompanhou o anjo, sem saber se era mesmo realidade o que o anjo estava fazendo, pois achava que tudo isso era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. Eles saíram, entraram numa rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei que o Senhor de fato enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu queria me fazer. Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Bateu à porta e uma empregada chamada Rosa foi abrir. A empregada reconheceu a voz de Pedro, mas sua alegria foi tanta que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali, junto à porta. Os presentes disseram: Você está ficando louca? Mas ela insistia. Eles disseram: Então deve ser o seu anjo. Pedro, entretanto, continuava a bater. Por fim, eles abriram a porta. Era Pedro mesmo, e eles ficaram sem palavras. Com a mão, Pedro fez sinal para que ficassem calados, e lhes contou como o Senhor o fizera sair da prisão. E acrescentou: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Depois, Pedro saiu e se pôs a caminho para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados. O que teria acontecido com Pedro? Herodes mandou procurá-lo. Como não o encontrassem, procedeu o interrogatório dos grandes e deu ordens para que fossem executados. Depois, desceu da Judéia para Cesárea, onde permaneceu algum tempo. Herodes estava enfurecido com os habitantes de Tiro e Sidônia. Estes fizeram um acordo entre si e se apresentaram diante de Herodes, depois de conquistarem as graças camareiro real. Eles pediam a paz, já que seu país recebia mantimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes vestiu-se com os trajes reais, tomou seu lugar na tribuna e lhe dirigiu a palavra oficial. O povo começou a clamar: É a voz de um Deus e não de um homem. Mas, imediatamente, o anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não tinha dado glória a Deus, e Herodes expirou, carcomido por vermes. A palavra de Deus, entretanto, crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo terminaram seu serviço em favor de Jerusalém e voltaram levando consigo João, também chamado Marcos. O episódio apresenta o ápice final da missão de Pedro no livro dos Atos. Marca também o fim da primeira etapa da história da igreja centralizada em Jerusalém e no mundo judaico. A intenção de Herodes é matar Pedro, como fez com Tiago. O relato lembra de perto a morte e ressurreição de Jesus, a incredulidade dos irmãos. Os guardas sofrem a pena reservada ao prisioneiro que deixaram escapar, e a morte de Herodes aparece como punição divina pelo fato de ele absolutizar, colocando-se no lugar de Deus. O relato mostra, portanto, que Deus se solidariza com os pobres que lhe são fiéis e se coloca contra o perseguidor. É nesse clima
de solidariedade divina que as comunidades crescem e se multiplicam.